Você já percebeu que existem vídeos que você entra achando que só vai ficar 30 segundos e quando percebe, já assistiu até o final dele? Mesmo sem uma edição absurda, mesmo sem uma câmera cara, mesmo sem efeitos. Enquanto alguns vídeos, mesmo sendo bons, parecem cansativos, as pessoas saem rápido, perdem o interesse, abandonam ele no meio. E sabe o que é pior? Na maioria das vezes, o problema não é o conteúdo, mas sim a estrutura de roteiro dele. Os vídeos que prendem atenção, eles não são improvisados. Eles são um conteúdo psicologicamente pensado. Cada parte faz o cérebro querer continuar. E quando eu descobri isso, meus vídeos começaram a andar corretamente. Porque eu descobri que retenção não é sorte, mas sim uma estrutura. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente a estrutura que os criadores usam para prender a atenção, o erro que faz as pessoas saírem rápido dos vídeos, como construir vídeos que constroem curiosidade constante e o passo a passo direto que eu uso hoje nos meus vídeos, com a estrutura. Porque talvez o problema do seu vídeo não seja a falta de qualidade de uma câmera, de um cenário, talvez você só esteja construindo ele de uma forma errada. Se você sente que as pessoas clicam no seu vídeo, mas saem rápido dele, esse vídeo pode mudar completamente a sua retenção e como você pensa na estrutura dos seus roteiros. Antes da gente começar, eu preciso fazer uma observação muito importante. Não existe uma estrutura que garante views. O que existe é uma estrutura validada psicologicamente para aumentar a retenção, a conexão e o tempo de exibição. E o roteiro que eu estou construindo para você é baseado justamente na estrutura que os maiores criadores usam hoje, mesmo cada um adaptando eles do seu jeito. Teve uma época que eu achava que a retenção era edição, então eu tentava melhorar tudo, colocava mais cortes rápidos, zoom, música, efeito, transição, mas mesmo assim, alguns vídeos eles não rendiam. E isso me frustrava muito, porque tinham vídeos mais simples que os meus, com pessoas ficando até o final. Eu me dedicava naquela edição e nada funcionava. E foi aí que eu comecei a perceber algo muito importante. Os vídeos que prendiam a atenção faziam com que o cérebro continuasse nele. Eles sempre deixavam alguma coisa em aberto. Sempre criava uma sensação de progresso. Sempre dava uma sensação de algo importante estava vindo. Enquanto os meus vídeos às vezes entregavam tudo rápido demais, ficavam retos, sem uma atenção, sem um movimento emocional, mas quando eu entendi isso e descobri que a retenção não começa na edição, mas sim no roteiro, a maioria dos criadores montam vídeos assim: introdução, a explicação e o fim, só. Sem uma construção, sem uma progressão, sem uma curiosidade, e isso faz com que o cérebro canse. Porque o público ele precisa sentir um momento, um sobe e desce dentro do seu vídeo. Eles precisam sentir que estão indo para algum lugar. Igual aquelas séries da Netflix. Elas quase sempre terminam em episódios deixando algo em aberto. E o porquê? Porque o cérebro odeia interrupção. Ele quer uma conclusão. E vídeos fortes usam exatamente isso. Eles criam pequenas tensões o tempo inteiro. Pequenas perguntas, pequenas promessas, pequenos mistérios. E isso mantém a retenção. Mas quando eu percebi isso, eu parei de escrever meus vídeos pensando no que eu vou ensinar hoje e comecei a pensar: como eu vou fazer alguém continuar nesse vídeo como se fosse uma série da Netflix. E agora cada parte do roteiro ele tem uma função. Cada bloco ele precisa gerar curiosidade, emoção, movimento e uma progressão. Porque a retenção ela não é sobre entregar a informação, mas sim é sobre controlar a atenção da pessoa. Porque a retenção ela não é sobre entregar a informação, é sobre controlar a atenção daquela pessoa. E isso mudou completamente os meus vídeos. Bom, agora eu vou te passar a estrutura que prende até o final. O primeiro passo é: comece com a atenção e não com a apresentação. Um erro muito comum é que as pessoas começam os seus vídeos se apresentando, falando: no vídeo de hoje eu vou falar sobre tal coisa. E isso mata a retenção. O começo ele precisa abrir um loop na cabeça da pessoa. Por exemplo, talvez os seus vídeos estejam morrendo por um erro que talvez você ainda não percebeu. Agora sim, chama a atenção, existe uma pergunta. E a pessoa ela vai assistir esse início e ela vai falar: que eu tô cometendo, que eu não tô percebendo. E aí o cérebro ele vai querer uma resposta, e isso vai prender a pessoa, porque ela vai querer saber qual foi o erro que ela cometeu, que ela não tá percebendo.
fazendo. O passo 2 é: faça uma promessa clara. Depois desse hook, a pessoa ela precisa entender o que eu vou ganhar assistindo isso. E os vídeos fortes deixam isso muito claro. Por exemplo, hoje eu vou te mostrar a estrutura que faz as pessoas assistirem até o final. Agora sim, existe uma recompensa. E aí o cérebro ele vai querer continuar para conseguir receber essa recompensa no final. Passo 3. Crie identificação emocional. Aqui muita gente erra. Elas ensinam rápido demais. Mas antes de ensinar, você precisa fazer a pessoa sentir que aquilo é sobre ela. Conte uma experiência, uma superação, uma curiosidade, sei lá. Isso vai criar uma conexão e é isso que você precisa. E conexão vai aumentar a sua retenção consequentemente. O passo 4 é: crie progressão constante. O vídeo ele não pode parecer parado. As pessoas precisam sentir uma evolução. Por isso que ele é dividido em bloco. E cada bloco leva ao próximo. Cada parte parece mais importante. É tipo subir uma escada. Passo 5. Nunca entregue tudo de uma vez. E isso aqui é muito importante. Se você entregar todas as respostas cedo demais, o cérebro ele vai relaxar. E quando ele relaxa, ele vai querer sair daquele vídeo porque já recebeu aquilo que ele precisaria receber. Por isso que vídeos fortes eles vão soltando as informações aos poucos. Eles antecipam as coisas. Por exemplo, daqui a pouco eu vou te mostrar um erro que mais destrói a sua retenção. Agora sim, aqui existe uma expectativa e eu não entrego tudo de uma vez para a pessoa. Eu faço ela ficar para depois ela receber essa dica, esse passo a passo, enfim. Passo 6. Misture aprendizado com emoção. Vídeos técnicos eles cansam e vídeos só emocionais esvaziam. Os melhores vídeos eles misturam os dois. Você aprende enquanto você sente algo e isso prende muito mais a atenção da pessoa. Passo 7. Crie mini recompensas. A cada poucos minutos o público precisa sentir que tá valendo a pena ele continuar dentro daquele vídeo. Pode ser uma ideia forte, uma virada de chave, um exemplo, um insight, enfim. Isso vai renovar a atenção da pessoa, que vai fazer com que ela volte a prestar atenção no seu vídeo. Passo 8. Faça transições que puxam o cérebro. Um erro muito comum das pessoas é falar assim: então vamos pro próximo tópico. E isso vai quebrar a energia. E os vídeos fortes, eles conectam as emoções. Por exemplo, mas foi aqui que eu percebi o mais perigoso. Agora vai existir uma continuidade psicológica e não só aqui, agora eu vou te mostrar. Não, você já falou antes o erro mais perigoso. Então, meu Deus, agora vai chegar o erro mais perigoso. Passo 9. Faça o público sentir progresso. A pessoa ela precisa sentir. Tá bom, eu tô entendendo, eu tô evoluindo, isso tá ficando muito mais profundo, mas eu tô conseguindo entender. Isso mantém a retenção até o final, que é o mais importante. Agora, o passo 10. Termine deixando algo vivo. Vídeos fortes, eles não acabam. Eles continuam na cabeça da pessoa. Por isso, o final ele precisa deixar uma reflexão, uma curiosidade, uma continuidade ou uma expectativa. Isso vai aumentar o seu retorno. E uma dica que eu te dou é sempre que no encerramento dos seus vídeos você sempre falar um pouco, dar um spoiler sobre o que você vai falar no seu próximo vídeo, pra pessoa já ficar ligada e ela não perder o seu próximo vídeo e ficar com aquela curiosidade. Bom, então um exemplo prático que eu posso dar pra você é a estrutura que eu uso, tá bom? E vocês conseguem perceber isso. Se vocês quiserem ver no próximo vídeo ou ver um vídeo meu, ou desse mesmo, pode ver que eu uso essa estrutura e sem deixar nenhuma de fora, porque cada uma delas é muito importante. A primeira é o hook forte, a segunda, a promessa clara, a terceira, a conexão emocional, a quarta, o problema, a quinta, a virada de chave, o sexto, o passo a passo, o sétimo, exemplos, o oitavo, o resumo e o nono, o encerramento com a continuidade. E isso cria um fluxo psicológico. E o fluxo psicológico, ele cria uma retenção. E agora eu vou te explicar o porquê cada um deles é muito importante de ter e o que cada um deles significa. O primeiro, que é o hook forte, ele é o início do seu vídeo e é onde deve ser muito forte, porque os primeiros 3 segundos do seu vídeo, eles são os que mais importam para as pessoas e para você. Então você deve levar aquela promessa para aquela pessoa, já deixar uma dúvida na cabeça dela, falando: esse é o erro que você está cometendo, e ela vai querer ficar para ela entender o que ela está cometendo. O segundo é a
promessa clara. Então você vai prometer naquele vídeo, seja falando que você vai dar as dicas pra ela parar de cometer aqueles erros, ou os erros que ela tá cometendo pra ela parar de cometer. Enfim, o terceiro, a conexão emocional, onde você vai falar sobre você, que você cometia esses erros, quando que começou a virada de chave, quando que você percebeu esses erros e quando você parou de cometer eles. Quarto, o problema. Você vai mostrar o problema para a pessoa para que fique nítido para ela qual o problema que ela está enfrentando e qual o problema que ela vai ter que resolver. Quinto, a virada de chave. Você vai mostrar quando que você foi a virada de chave para aquela pessoa, para ela poder começar a aplicar, ou também mostrar a sua virada de chave, incentivar ela. O sexto é o passo a passo. Então, como já diz o passo a passo, você vai mostrar, dando as dicas, os erros, seja o que for, para ela conseguir aplicar isso. O sétimo são os exemplos. Então você vai mostrar os exemplos reais, ou exemplos de vídeos, exemplos sobre o tema do seu vídeo. Depois de você já explicar tudo, aí você vai dar um exemplo para ficar ainda mais claro para aquela pessoa. É tipo aquele ditado, falta desenhar. Tudo isso tem que ficar muito mais fácil para a pessoa só ver ali já mastigado. Vocês conseguem ver que eu sempre mostro aqui, depois de eu ensinar, eu sempre mostro uma ideia fraca com um vídeo forte, enfim. No oitavo, que é o resumo, você vai fazer um resumo de tudo que a pessoa aprendeu dentro daquele vídeo, para que no final ela veja que tudo que ela aprendeu, e não ficar solto e não ficar, eu não entendi nada. Mas não, com isso ela vai ver que ela conseguiu aprender alguma coisa, tal e tal coisa. E o nono é o encerramento com continuidade, que, como eu falei, você vai encerrar o seu vídeo deixando já uma curiosidade e uma dúvida para aquela pessoa, para que ela venha para o próximo vídeo. Bom, agora eu vou te falar alguns erros que destroem a sua retenção. O erro 1 é começar muito lento o seu vídeo. Isso já destrói, porque você só tem 3 segundos para aprender a tecer uma pessoa. O erro 2 é explicar demais muito cedo. Quando você explica demais, a pessoa já sabe o que ela vai receber, então ela já pode sair, porque não tem mais nada que ela precisa assistir. O terceiro erro é a falta de emoção. Você não coloca emoção, você não coloca você dentro daquele vídeo. Você não coloca o que a pessoa tá perdendo, ou o que ela tá cometendo, que se ela não assistir aquele vídeo, o que ela vai perder. O quarto erro é o vídeo sem uma progressão. Você sempre continua no mesmo lugar. Ou se você tem uma progressão, você não mostra pra pessoa essa progressão. O quinto erro é tópicos desconectados. Uma coisa não vai ter nada a ver com a outra dentro do seu vídeo. O seu vídeo, ele tem que se conversar. O erro 6 é não criar uma curiosidade. Isso é muito ruim quando você não cria uma curiosidade da pessoa, porque a pessoa não vai querer continuar nesse vídeo, porque se não tem uma curiosidade, se não tem um erro que ela tá cometendo, se não tem uma coisa ruim que ela não tá fazendo, pra que ela vai assistir esse vídeo? E o sétimo erro é falar com uma alma fria. Você precisa ter uma dinâmica, um sobe e desce dentro do seu vídeo, para que a pessoa possa ver um dinamismo mais dentro dele. E tudo isso faz o cérebro perder o interesse. Bom, se você quer criar um vídeo que as pessoas não conseguem abandonar ele, você precisa começar com uma atenção, fazer a promessa clara, criar a identificação, gerar a progressão, entregar as informações aos poucos, gerar emoção com aprendizado e criar uma expectativa constante durante o vídeo. Porque retenção não é edição, mas sim é uma construção psicológica. Talvez os seus vídeos estão morrendo não por falta de qualidade nem por cenário. Talvez eles só não estejam prendendo emocionalmente as pessoas. Mas existe outra coisa que faz muitos criadores crescerem muito mais rápido, mesmo sem vídeos perfeitos. Uma mudança de mentalidade que separa os criadores que só apostam dos criadores que realmente constroem com audiência. E quando eu percebi isso, eu comecei a enxergar o YouTube de uma forma completamente diferente. E é exatamente isso que eu vou te mostrar no próximo vídeo. Então, se você não quer perder, eu recomendo que você assista e eu te encontro lá. Tchau!